Olá, pessoal. Bem, voltamos agora para nossa aula, né? Agora a gente vai continuar falando de artigos, só que agora a gente vai falar de artigo vinculado a seções e categorias, tá? Então a gente vai vir aqui novamente em conteúdo, administrar artigos. A gente clicou aqui. Tem o nosso artigo, né, o quem somos, que a gente não atribuiu seção a ele. Ele se tornou um artigo estático. A gente agora vai criar um artigo vinculado à seção. Dá um novo. A gente vai colocar aqui um seguinte título: Brasil versus Portugal, por exemplo. Né? A gente vai colocar em seção, a gente vai criar, aliás, a gente vai escolher a seção que a gente criou anteriormente, né? A seção esportes. E aqui nas categorias, eu criei mais duas categorias, mas a gente vai utilizar a categoria futebol. Então, seleciona aqui, a gente diz que está publicado, exibir na página inicial. A gente vai falar um pouquinho disso aqui daqui a pouquinho, né? Aí a gente vai colocar aqui o nosso artigo, né? Vai descrever aqui, por exemplo, vamos colocar assim: Brasil goleou a seleção de Portugal. Ponto final. A gente vai dar um Enter. A gente vai colocar assim: jogou muito e teve 6 gols da seleção brasileira, por exemplo. Só que agora eu vou fazer algo diferente, tá? Isso não é uma regra, você pode utilizar isso bem à vontade, que é o seguinte, que é o leia mais. Porque eu quero o seguinte, eu quero que esse artigo ele apareça só essa frase aqui inicialmente, tá? E apareça aquele linkzinho de leia mais, para quando a pessoa clicar, ver todo o nosso artigo na íntegra, né? Então eu vou colocar aqui, vou dar um Enter e vou selecionar, clicar aqui nesse botão leia mais, tá? É só clicar aqui, ele já vai criar uma linha divisória, tá? Então, tudo que tiver daqui para cima ele vai aparecer, né, na página inicial se a gente colocar. E quando a pessoa clicar no leia mais, vai abrir toda a íntegra aqui do nosso artigo, tá? Aí a gente vai vir aqui e vai colocar aqui, ó, exibir na página inicial. Então a gente coloca assim, né, que ele vai exibir um bloco lá na nossa página inicial. Parâmetros avançados. Exibir título, né? Ele está definido para usar global, global está definido como sim. Texto introdutório. A gente vai, aqui é o seguinte, texto introdutório. Quando a pessoa clicar no leia mais, se você botar ocultar, ele vai aparecer só o nosso texto de baixo aqui, ó. Tá? E vai excluir essa parte aqui. Se você colocar exibir texto introdutório, exibir, ele vai apresentar os dois textos juntos. Tá? Então a gente vai colocar aqui ocultar. Tá? Informações de metadado aqui, vocês já sabem para que serve, né? Então é só colocar aqui. E a gente vai dar um salvar, né? E a gente vai ver agora como é que ficou isso aqui. Vamos clicar aqui em pré-visualizar. Isso. Tá aqui, ó. O nosso texto, aqui o nosso título, né? Aqui o nosso texto e o botãozinho leia mais. Então a gente clica no leia mais e ele mostra aquele texto de baixo. Legal? Se a gente tivesse colocado, por exemplo, texto introdutório, tivesse colocado exibir, vamos salvar, vamos clicar aqui em Home novamente. Então, se eu clicasse aqui em leia mais, ele apresentaria os dois textos, tá vendo? A frase de cima e a frase de baixo. Beleza? Então agora a gente já tem artigo na nossa página inicial, tá vendo? Já está marcadinho aqui. E como é que a gente gerencia isso aí? A gente vem em conteúdo, administrar página inicial. Está lá o nosso artigo. Então, por exemplo, se eu quisesse, se tivessem 2 ou 3 artigos aqui e eu quisesse modificar
a forma como eles serão exibidos, por exemplo, a ordem, era só eu editar aqui, né? Colocar 1, 2 e 3, colocava o 3 para o 1, o 2 para o 3 e assim por diante. Então, depois que você lança ele para a página inicial, ele aparece nesse bloco aqui, né? Tá aqui, ó, a seção e aqui a categoria. Então, a gente vai lá em artigo novamente. Vamos clicar aqui em Brasil e Portugal. Se você quisesse depois modificar a categoria, era só você abrir aqui, escolher uma outra categoria e dar o salvar, né? Aqui ficam as informações sobre o artigo, né? Aqui, qual é o ID dela, o estado publicado, quantas vezes já acessaram o teu artigo, 2 vezes. Se você quiser zerar, é só clicar nesse botãozinho. O dia que ele foi criado, o dia que ele foi modificado, né? E a hora. Tá vendo que a gente criou aqui, ó, 5, é porque a hora está errada do servidor, mas se tivesse corretinha, ia aparecer certinho aqui. 4 minutos depois a gente modificou, né? Então, assim, é bem simples trabalhando, né, com os artigos da nossa área administrativa. Muito fácil. Né? Vou dar um salvar aqui. É isso aí. Na próxima aula agora a gente vai estar vendo como criar os menus, né? Como inserir eles, como a gente modificar. E é isso aí, pessoal. Um abraço aí e até a próxima aula.